Ara, pensa comigo. Qual foi a última vez que você ficou bravo com alguém e simplesmente não disse nada? Ficou ali com raiva, com mágoa, com vontade de falar, mas não falou, deixou passar, engoliu. Fingiu que estava tudo bem na segunda, na terça, na quarta. A semana passou, o mês passou, e aquela coisa continuou ali doendo e esquentando por dentro. Enquanto isso, a outra pessoa talvez nem saiba que existe um problema. Ou talvez saiba, mas também não diz nada, porque ninguém quer ser o primeiro a abrir a boca, ninguém quer parecer o único que se importa. Então a gente fica em silêncio, esperando que o outro adivinhe, esperando que a outra pessoa leia a nossa mente, esperando que ela perceba que estamos chateados e torcendo para que ela venha até nós pedir desculpas. Mas ela não vem, porque talvez ela também esteja esperando você. E assim um relacionamento inteiro vai morrendo, sem briga, sem traição, sem mentira, só com silêncio, o assassino mais silencioso que existe. Há 3 dias, João não abre o chat do pai. Não abre, não lê, não responde. O pai mandou um bom dia na segunda de manhã. Visualização confirmada, sem resposta. Na terça à tarde, o pai mandou outra mensagem. Tudo bem contigo? Faz tempo que não conversamos. Visualização confirmada, sem resposta. Na quarta-feira, mais uma. João, está tudo bem? Estou aqui pensando em você. Visualização confirmada, sem resposta. Agora já é sexta-feira. 7 dias, 8 mensagens, nenhuma resposta. O interessante é que João não está bravo com o pai, não teve discussão, não teve briga, não teve traição. João simplesmente não respondeu. E não é que ele não queira responder, ele quer. Toda vez que vê a notificação, sente um frio na barriga, uma sensação ruim. Como se estivesse fazendo algo errado. Mas ele não abre, não responde, apaga a notificação, volta para o que estava fazendo e faz isso de novo, toda vez que o nome do pai aparece na tela. João abre o chat, volta para a mensagem do pai, fica olhando, pensa no que escrever, digita: "Oi pai, desculpa o silêncio, eu estou bem." Pausa, apaga tudo, digita de novo: "E aí pai, tudo certo?" Pausa maior, apaga de novo, joga o celular na cama, pega de volta 5 segundos depois, fica olhando para o chat, fecha, abre de novo, digita: "Oi", apaga. Agora ele está irritado, mas não com o pai. Está irritado consigo mesmo, irritado por não conseguir fazer uma coisa tão simples quanto mandar uma mensagem. Mas porque é tão difícil, ele pensa: é só uma mensagem, é só um oi, porque parece que estou carregando um tijolo, e a resposta é simples, porque cada vez que ele não responde, fica mais difícil responder. O silêncio gera mais silêncio. É como uma dívida que cresce com juros. Quanto mais tempo passa, mais pesado fica, e a mensagem que era apenas "Oi, tudo bem?" vira "Eu te devo uma explicação", e quanto maior a dívida, mais difícil parece pagar. O silêncio começa pequeno. Pequeno demais para alguém perceber, uma mensagem que você demorou demais para responder, uma ligação que você deixou cair na caixa postal, um "depois a gente conversa" que nunca chegou, você acha que não significa nada, acha que a pessoa vai entender, que é coisa da sua cabeça, mas não é. Cada vez que você escolhe não falar, você ensina a outra pessoa que você não quer conversar, que você não se importa o suficiente para fazer um esforço. E aos poucos a outra pessoa também para de tentar, para de mandar mensagem, para de ligar, para de procurar, e vocês viram 2 estranhos que compartilham o mesmo sangue, a mesma história, a mesma família. O pior é que nenhum dos dois pediu isso, nenhum dos dois decidiu conscientemente cortar o outro, aconteceu de forma natural, no automático. Aconteceu porque ninguém teve coragem de ser o primeiro a quebrar o gelo, e o gelo foi crescendo, camada por camada, até virar um muro de concreto, e agora nenhum dos dois sabe como atravessar. Sabe qual é a parte mais absurda dessa história? A gente cresce achando que as pessoas vão saber, vão sentir, vão entender. Achamos que quando estivermos chateados, a outra pessoa vai perceber. Quando precisarmos de ajuda, alguém vai aparecer. Quando ficarmos em silêncio, alguém vai decifrar, como se fosse telepatia. Mas a verdade é que ninguém sabe o que se passa dentro da sua cabeça. Nem quem te ama muito, nem quem dorme do seu lado, nem quem te criou, ninguém. Você pode estar explodindo por dentro, mas por fora ninguém vai perceber se você não falar. Então você fica chateado porque ninguém veio perguntar se estava tudo bem, mas porque alguém viria, você disse "estou bem" e saiu andando. A pessoa pensou "então está tudo bem" e foi dormir. Enquanto isso, você ficou ali sozinho com sua raiva, sua mágoa e sua frustração, porque você escolheu o isolamento. Depois reclama que ninguém te entende, que ninguém te conhece, que ninguém se importa, mas ninguém consegue ler a sua mente. O seu papel é falar, o papel da outra pessoa é ouvir. Se você não faz a sua parte, a relação não funciona, e a culpa não é só da outra pessoa. Vamos falar sobre custos, porque o silêncio tem custo, tem consequência, tem impacto. Quando você não fala, alguém fica esperando, e quem espera sofre, às vezes muito mais do que você imagina. Já parou para pensar no que a outra pessoa sente enquanto você está em silêncio? Pode ser um pai esperando o filho, uma mãe esperando uma ligação,
um amigo esperando uma resposta. Um parceiro esperando você abrir o jogo. Eles não sabem o que você está pensando, não sabem se fizeram algo errado, não sabem se você está bravo, triste, ocupado ou se simplesmente já não se importa mais. Então ficam ali no escuro inventando cenários, e na maioria das vezes cenários ruins, porque a mente humana costuma imaginar o pior. Será que eu fiz algo? Será que ele não quer mais falar comigo? Será que ela cansou de mim? Enquanto você está na sua, a outra pessoa pode estar sofrendo, desnecessariamente, porque bastava uma mensagem simples. Oi, estou bem, só estou sem cabeça hoje. Pronto, só isso. Mas você não mandou e agora alguém está pagando o preço da sua escolha sem que você perceba. João se lembra de uma vez, ele tinha 12 anos. Estava sentado na cozinha mexendo no arroz com o garfo sem olhar para ninguém. O pai estava do outro lado da mesa lendo jornal. A mãe lavava a louça, silêncio. Então o pai abaixou o jornal, olhou para João e disse: Filho, eu prefiro ouvir qualquer coisa de você do que ficar sem te ouvir. João levantou a cabeça, surpreso. O pai continuou: Não precisa ter medo de me contar. Não precisa ter vergonha. Seja o que for, eu prefiro ouvir uma verdade incômoda do que um silêncio confortável. E voltou para o jornal, como se não tivesse dito nada demais, como se fosse algo pequeno, mas não era. João nunca esqueceu. Aquelas palavras ficaram guardadas em um lugar mais profundo que a memória. Era uma promessa. A promessa de que ali havia um lugar seguro. Um lugar onde ele podia falar, onde podia ser ele mesmo, sem julgamento, sem punição, sem silêncio como castigo. João cresceu achando que todos os relacionamentos eram assim, que bastava falar, que falar era fácil, até descobrir que não era, que o mundo nem sempre sabe ouvir, que às vezes o silêncio parece mais fácil do que a verdade, e que aos 34 anos, aquela lição aprendida aos 12 ainda parecia difícil de praticar. Para agora, pensa, qual foi a mensagem mais difícil que você já deixou de mandar? Aquela que você passou horas escrevendo, que releu várias vezes, que quase enviou, mas não enviou, porque talvez você tenha pensado, é cedo demais, ainda não é o momento, vou esperar a poeira baixar. Ela vai pensar que eu sou fraco, ele não merece ouvir isso, vou parecer carente. Vou parecer que me importo mais do que deveria. Mas pensa comigo, qual foi a consequência de não mandar? Você ainda pensa nisso? Às 3 da manhã, quando não consegue dormir, no banho, no ônibus, no meio de uma reunião, quando aquela mensagem volta à sua cabeça, você ainda sente aquele peso no peito, aquela coisa que não saiu? Então talvez não fosse irrelevante. Era importante, era real, era sobre alguém que você ama ou amou. E você guardou em vez de mandar. Mas sabe o que acontece com as coisas guardadas? Elas não somem, elas ficam ocupando espaço, pesando. Você poderia ter enviado, poderia ter resolvido, poderia ter seguido em frente ou até voltado, mas escolheu não fazer nada e agora essa mensagem continua aí, até o dia em que você finalmente tiver coragem. A pergunta é quando será amanhã, daqui a um mês, ou só quando a pessoa já tiver ido embora. Sabe o que quase ninguém te conta sobre falar? Não é necessariamente a outra pessoa que muda quando você finalmente abre a boca. É você. Quando você fala o que precisa falar, não está apenas passando uma informação. Você está se libertando, está tirando um peso, está parando de carregar um tijolo que só você sente. E quando você para de carregar, fica mais leve. Quando fica mais leve, respira melhor. Respira melhor, pensa melhor, e quando pensa melhor, vive melhor. Não é apenas sobre a reação da outra pessoa, é sobre o que acontece dentro de você quando para de engolir tudo, quando para de fingir, quando para de suportar em silêncio. Porque silenciar o que você sente não faz o sentimento desaparecer, faz ele ir para dentro. É lá dentro ele cresce, alimenta rancor, alimenta mágoa, alimenta raiva. Vira um monstro que só você enxerga, e um dia você explode. Às vezes com alguém que nem tem culpa, às vezes consigo mesmo, porque guardou demais, falou de menos. Se tivesse falado antes, no momento certo, com as palavras certas, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas você não falou e agora está aí carregando e sofrendo em silêncio, como se silêncio fosse força, quando na verdade, muitas vezes o silêncio é medo disfarçado de maturidade. João ficou olhando para o relógio, 23 horas e 58 minutos. Pôs a mão na tela e digitou: Oi pai, desculpa o silêncio, eu estou bem, e você? Ficou olhando 10 segundos, 20 segundos, meio minuto. Pensou em apagar, pensou em fingir que não tinha escrito nada, mas não apagou, deixou e enviou. 2 minutos se passaram, parecia uma eternidade. Então o celular vibrou. O pai respondeu: Filho, eu estou bem, estava preocupado, boa noite. Pronto, só isso, sem drama, sem porque você não respondeu, sem sermão, sem julgamento, só uma resposta simples. Estou bem, boa noite. E João ficou ali olhando para a tela com uma sensação que não sentia há muito tempo. Alívio, quase chorou, não de tristeza, mas de algo que ele nem sabia nomear. Quanto tempo ele ficou sofrendo por causa daquilo? Quanto tempo ficou inventando problemas, criando distâncias e construindo muros? Quanto tempo foi desperdiçado por medo de uma resposta que nem veio? Às vezes a resposta simples é a mais difícil de enfrentar. E também a que mais alivia.
O silêncio tem um preço. Sempre tem, e geralmente quem paga é quem fica esperando, quem se importou mais, quem mandou a última mensagem, quem tentou primeiro, quem deu o primeiro passo, quem não aguentou o silêncio e decidiu quebrá-lo, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. Essa pessoa pagou o preço de se importar, o preço de ter coragem, o preço de falar primeiro. A outra pessoa ficou ali esperando, sem fazer nada, sem dar sinal de vida, sem perceber o esforço que alguém fez para vencer o próprio medo, porque quebrar o silêncio é difícil. Exige vulnerabilidade, exige admitir que você se importa, exige parar de fingir que está tudo bem, exige olhar para a pessoa e dizer, ainda que com outras palavras, eu preciso de você, eu me importo com você. Eu não quero perder você. E isso assusta, porque se você fala e a pessoa não responde, você finalmente entende. Se você manda mensagem e a pessoa ignora, você finalmente sabe. Se você dá o primeiro passo e a pessoa nem se move, dói, mas pelo menos existe resposta. O silêncio te mantém preso. Preso na esperança, na dúvida, na possibilidade, na dor, por tempo indeterminado, porque você nunca tem certeza. Nunca sabe se a pessoa não respondeu porque está ocupada, porque está brava ou porque simplesmente não quer mais. Então você fica esperando, pagando, sofrendo em câmera lenta, mas agora você decide. Continua no silêncio ou quebra esse ciclo, porque uma hora alguém precisa ser o primeiro, e se não for você, talvez não seja ninguém. Se você chegou até aqui, provavelmente isso fez sentido. Provavelmente você pensou em alguém, e talvez essa pessoa tenha um nome, um rosto e uma história. Talvez exista uma mensagem que você nunca mandou, uma ligação que você nunca fez, uma conversa que você sempre adia. Então abra o chat, agora, enquanto você ainda está sentindo isso. Enquanto o peito ainda está aberto. Enquanto ainda existe vontade de resolver. Não espere amanhã. Não espere a semana que vem. Não espere o momento perfeito. Porque o momento perfeito não existe. Existe o agora. E agora você ainda tem coragem. Amanhã talvez você invente outra desculpa. É assim que funciona. A gente é muito bom em adiar o que importa, em priorizar o urgente e esquecer o essencial. Em deixar o depois virar nunca. Mas hoje não. Hoje você pode abrir o chat e mandar aquela mensagem, com as palavras que você sabe que precisa dizer. Vai doer, talvez, mas não mais do que continuar carregando isso. E se a pessoa não responder, pelo menos você vai saber. Pelo menos a dúvida acaba, pelo menos o peso sai. E se ela responder, talvez você ganhe a pessoa de volta, ou ganhe paz, ou as duas coisas. Então vai, agora. Manda e depois conta nos comentários o que aconteceu. Porque eu quero acreditar que as pessoas ainda se importam, que ainda existe gente disposta a falar, gente disposta a quebrar o silêncio, gente com coragem de ser vulnerável, porque às vezes o ato mais corajoso que existe é simplesmente dizer o que precisa ser dito.